carga de incêndio, vocês têm 13 leve, 13 médio, 2 elevado. Quer dizer, você tem 28 cargas de incêndio, que no caso da nova NBR, você vai trabalhar com 4 velocidades de crescimento do fogo só. Essa aqui na ocupação, como eu dei uma olhada no Brasil inteiro, tem estado determinando se o risco é baixo, médio ou alto, baseado no Código Nacional de Atividade Econômica, que dá mais de 1000 itens. Isso voltou para o que era a tarifa seguro-incêndio do Brasil. A tarifa seguro-incêndio do Brasil tinha as rubricas, ela tinha mais de 500 rubricas, cada rubrica tinha no mínimo 2 divisões, algumas tinham 4, era quase 1.600, voltou lá para trás. Por que acontece isso? Porque a referência está errada. A referência que você está usando é o Sol gira em torno da Terra, não é a Terra gira em torno do Sol, não é ocupação, é ocupante. Okay? Aqui, por exemplo, na de vocês está aqui um posto de combustível tem um risco elevado. Não morre ninguém por combustível. Normalmente ele é aberto. Então o risco de velocidade de crescimento de fogo no posto de combustível é uma boquinha desse tamanho. Então, isso aqui, carga de incêndio isoladamente não dá definição de risco. Nós estamos usando no Brasil inteiro um conceito equivocado. Então, a tabela de classificação de risco para a vida, ela fica com 15 elementos. Aqui, ó, quando o ocupante está desperto e familiarizado, o fogo pode crescer lento, moderado, rápido, ultra rápido. Se ele não está familiarizado, aqui o imóvel não pode armazenar líquidos e gases. Não pode. Se ele dorme, também não pode armazenar líquidos e gases. Se ele tem muitas restrições, hospitais, o fogo não pode nem ser rápido. Tem que ser colocado para fora. Okay? Aqui também não pode líquidos inflamáveis e gases. Então, com 15 linhas, você define a classificação de risco, o perfil de risco para a vítima. O que nós fizemos aqui? Nós montamos isso daqui? Não. Nós simplesmente copiamos usando uma mistura do código italiano com o código inglês. Porque ele dá a consistência correta. Okay? As rotas de saídas vão depender, mesmo que a gente faz, né? Da população, que é a densidade, da distância de caminhamento. Aqui tem um negócio novo, da estratégia de abandono adotada. Tá? E da quantidade de pessoas. Quer dizer, isto aqui define a rota de saída. A estratégia de abandono, a partir da primeira norma de saída de emergência do edifício alto, do prédio elevado, calcula-se o piso com maior carga. Quando você calcula um piso com maior carga, a estratégia de abandono é faseada. Tem que sair aquele piso, depois outro piso, depois outro piso. Logo, não pode ter alarme geral. Se você der alarme geral e sair todo mundo, não está dimensionada a escada para isso. E todas as normas do Brasil têm o cálculo da densidade do prédio elevado pelo piso de maior densidade. E não supõem, não obrigam ao alarme faseado. Então esse é um erro de fundamento. O erro de fundamento, quando surgiu essa norma, era um duto de tirada de gases sem abertura inferior. Então se a fumaça entrasse no duto, se você não abrisse uma porta, ela não circulava, porque ela não tinha entrada inferior. Ela tinha um erro de fundamento. Hoje, todas as normas têm esse erro de fundamento, quer dizer, permitem dimensionamento para o faseado e obrigam ao alarme simultâneo em todos os pisos. E aí, as normas também prevêem que tipos de estratégia de abandono. Total e simultânea, em 2 estágios, quer dizer, com pré-alarme ou não. Horizontal progressiva, que é o deslocamento dos ocupantes para o ambiente adjacente. Eu não sei qual a norma, se a norma de Santa Catarina obriga isso, a NBR obriga que quando você desloca uma área de refúgio, essa área de refúgio tem que sair direto para o exterior. Isso não é necessário. A técnica diz o seguinte: se você vai para uma área de refúgio, ela é área de refúgio se você não precisar voltar para a área queimada. Você pode ir de uma área de refúgio para outra área de refúgio, outra área de refúgio, tantas quantas forem, até você sair para o exterior. Então isso é um equívoco da norma, tá? Hoje. E faseada vertical. A faseada vertical, ela
esses códigos, eles não permitem só o piso de origem, é sempre o piso de origem e o superior. Eles são mais conservadores. Você vai sair, deu o alarme, toca no alarme, no piso que aconteceu o incêndio e o piso superior. E você dimensiona a rota de escape para esses dois pisos. Tá? Isto aqui, ó, tanto a NFPA quanto a ABS, fala que tem que ser no mínimo duas saídas, dois pontos, duas rotas de saída. Né? Como é que se faz isso nesses códigos? Ele é determinado por população. Então, até 50 pessoas admite uma só rota de saída. 50, 500, duas e assim vai. Tá? Os critérios de rota alternativa, eles são dimensionados por esses códigos por ângulo. Então, e distância máxima eu vou falar também na tabela 6. Então, você considera a rota de saída alternativa quando o ângulo que se forma entre elas for superior a 45 graus. Não é aquela distância de 10 metros entre um e outro. É 45 graus para eu sair de uma para outra. Então, por exemplo, nessa daqui, toda essa área cinza não dá. Aqui também essa área, aqui dá. Você pode fazer essas alternativas e tem dois ângulos de saída. Tá? Distância máxima de caminhamento. Né? Então, volta. Em função das 15 perfil de risco, você tem a distância máxima de caminhamento. Uma distância padrão para indústria, depósito, escritório, com duas alternativas de saída, 60 metros. Uma só, sempre uma só alternativa de saída, a distância normalmente é de 50% para menos do que duas alternativas de saída. Então, esses códigos amarram um agravamento para quando você tem só uma rota de saída, porque ele é uma rota que te põe em risco. Então, duas, é sempre, olha, aqui é menos de 50%, aqui é 50%, por aí vai. Ok? Diferente do que se faz hoje, no ETA 77. Ganhos. Então, eu posso aumentar o caminhamento? Posso. Então, primeiro, ganho. O sprinkler, ele diminui um nível de crescimento do fogo. Se o meu nível de crescimento do fogo é rápido e eu tenho chuveiro automático, ele passa a ser moderado. Se ele é moderado e eu tenho chuveiro automático, ele passa a ser lento. A função do sprinkler é essa, conter o crescimento do fogo. Você tem picos que fazem extensão. A função básica é conter o crescimento do fogo. Então ele é premiado com a diminuição do nível de velocidade. Ok? Sempre que a medida for compulsória, então, por exemplo, quando a pessoa faz, quanto tempo eu tenho? 5? 6. Eu tenho sprinkler, eu posso ficar um pouco mais. Muito bem. Então, quando ela for, o sprinkler, por exemplo, é compulsório nessa norma, quando você fizer um abandono faseado em prédio elevado acima de 30 metros. Então, aí ele não dá ganho. Então, o que seriam compulsórias? É sempre sinalização, iluminação, alarme manual, dependendo da população. E isto aqui, ó, é fundamento de todas as normas em que a gente tem deixado para trás no Brasil inteiro, que é o gerenciamento. Então, tem que ter o gerenciamento. E essas normas têm isso detalhado. Ok? Então, o que mais dá ganho? A somatória do ganho não pode ultrapassar 33,6% sem ganho. Você tem detecção junto com o alarme, você ganha 15%. Você tem controle de fumaça e calor, 20%. Somei essas duas, deu 35%. Eu só posso ganhar mais 1%. E você tem ganhos, eu vi que está na proposta de Santa Catarina também, com metros isso. Mas eles dão lá em percentual. Então, quanto mais elevado o teto de 10 metros, por exemplo, te permite um ganho de 30%. Por quê? Porque a fumaça vai subir e eu posso caminhar mais. Tá? Então, os ganhos são sprinkler, diminui um nível a velocidade de crescimento do fogo. E esses outros elementos aqui, proteção e alarme, controle de fumaça e altura do pé direito. Ok? Aqui
dão as larguras para você calcular corredor, porta, escada. Então, é dado em milímetro por pessoa. Tem uma largura mínima, que é 1,20 m para o corredor e para a escada, e ela te dá uma certa vazão. Dependendo da população, quando 1,20 m não for suficiente, você vai acrescentando 4 milímetros por pessoa se for no térreo, 3,60 se for no segundo andar. Quando você fizer a faseada, é obrigado a trabalhar com esta coluna. Mas você cresce milímetro por milímetro e não mais vai. Hoje, o cálculo é feito assim, né? Você tem uma certa largura, aí você cresce uma unidade de passagem, aí você cresce uma unidade de passagem. Fora do Brasil, já há muito tempo é feito assim, você tem a largura mínima, depois você vai crescendo milímetro por milímetro a largura de saída das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não andam uma atrás da outra em coluna, só quando a gente está no pelotão marchando. As pessoas, quando vão sair da multidão, elas saem fora da cabeça, elas entrelaçam, elas ensalivam, então a vazão é maior. Okay? Então, o cálculo da largura não se faz mais com unidade de passagem. E é obrigatório em qualquer situação de gerenciamento de segurança contra incêndio. O gerenciamento ele dá algumas obrigações de um exercício por ano, 2, 3, 4, em função do perfil de risco. E esse gerenciamento, né, ele é aferível por arquivo de documento, qualquer documento, relatório, lista de presença, nota fiscal, contrato de prestação de serviço, etc. Então, como é que eu vou saber se a pessoa está fazendo o treinamento, se está mantendo os equipamentos ou não? Ela tem que manter documentos. Se eu falar, olha, você está recarregando extintor, tem aqui o contrato, que o cara passa todo mês, está aqui a nota fiscal. Você fez exercício? Fiz, está aqui os relatórios do exercício, etc. Só que com o tempo, né? A gente no Corpo de Bombeiro vai criar formulário, vai criar um treco desse tamanho. Mas não precisa. Eles permitem que aconteça só isso daqui. Ok? Então, fundamento, o eixo que está mudando na proposta, que começa a ser discutida dia 30 pela sociedade, esse grupo propôs a minuta. A minuta está baseada no Código Italiano e na BS 9999. O fundamento dele, o eixo dela, muda de ocupação preocupante de carga de incêndio para velocidade de crescimento do fogo. E esse aqui é o eixo de toda a classificação que vai gerar toda a mudança, e que é o fundamento da ação do poder público, que é a proteção à vida. É permitir que o dragão pegue. Se precisar matar o dragão ou não, não é problema nosso. Ok? Acabei. Todo o tempo? E não apareceu meu nome lá. Mas não faz mal, ninguém vai me passar e-mail que eu não vou responder mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém, esse aqui, eu ia fala alto porque eu ouço mal, mas tem microfone, né? A Poliana começa. Professora Poliana. Da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente já se cruzou em seminários por aí, então não era falar, mas eu estou falando por ela. Eu fiquei meio preocupada com uma colocação que o senhor fez. O particular não deve ser obrigado a proteger o seu patrimônio. O seu próprio patrimônio. Sim. E eu pergunto, o Corpo de Bombeiros é obrigado a proteger o patrimônio desse particular? Ele é obrigado a socorrer o patrimônio desse particular, porque o particular paga imposto. Tá, então assim... Eu também pago. Ele vai lá e protege na medida do possível. Certo. Então, eu imagino que os bombeiros sejam piloto de uma aeronave, né? E a aeronave está em pane. Eu levo para o mecânico aeronáutico para tratar do motor da minha aeronave. Aí eu digo que o mecânico aeronáutico está no papel dos comitês da ABNT, né? Ele que dita. Eu aperto o parafuso aqui, eu aperto o parafuso ali. E na hora de testar a aeronave,
mecânico se recusa a entrar dentro dela, né? Quem vai lá combater um incêndio é o corpo de bombeiros e o pessoal do comitê está lá no escritório, está lá na universidade, está lá na empresa dele que está interessado em vender extintor, né? Mas, na prática, quem trabalha na aviação não é bem assim. Na hora de fazer o teste, ver se o avião está bem consertado, o piloto diz assim, ó, agora vamos fazer o teste. Você vem comigo, querido mecânico. Nós vamos ver se isso está funcionando realmente, né? Então, eu acho que, na hora de se definir os critérios de segurança, também deve ser ouvido o Corpo de Bombeiros, porque o risco, quem está sofrendo, que vai perder vidas, não é quem elaborou a norma, né? Então, é o bombeiro. Ele também tem o direito de proteger a própria vida, assim como o piloto da aeronave tem o direito de proteger a sua, né? Então, eu acho que esses critérios têm que ser muito bem pensados e considerar que o bombeiro ele também faz parte da sociedade. Ele é um ser humano, ele tem filhos, ele tem um pai, ele tem uma mãe, né? Ele tem pessoas que se importam com ele. E na hora que a gente começa a abrir mão de certas coisas, a gente está esquecendo desse contribuinte também, né? Que além de proteger a sociedade, ele tem que proteger patrimônio, que é obrigação legal dele, e ele não tem um respaldo para proteger a própria vida, né? Então, o porquê das coisas, né? Então, eu coloco essa colocação. Poliana, eu não sei se eu fui muito claro, né? Eu vou tentar dar alguns exemplos. O bombeiro, se você chamar, tua casa está pegando fogo, ele vai socorrer você. Agora, é um equívoco, se não tem ninguém dentro da tua casa, ele entrar para tentar salvar a tua casa se expondo. Isso é um equívoco. Por quê? Ele está protegendo a vida, e a primeira vida que ele tem que proteger é a própria. Então, ele não pode. Você coloca valores distintos no mesmo patamar, né? A vida tem um patrimônio muito superior a qualquer patrimônio. Muito superior. Então, ele jamais tem que entrar num local em que ele corra risco só para salvar aquele patrimônio. Não. Isso, na Europa, é proibido, inclusive. Nos Estados Unidos, o oficial de segurança interrompe a operação se ele achar que qualquer bombeiro está correndo risco, se não tiver alguém a ser salvo. Se tiver alguém a ser salvo e o risco for muito grande, também não tem que ir, porque é proteção à vida. O exemplo que se dá de proteção ao patrimônio não é qualquer patrimônio. Então, vamos ver. O interesse público, o meu interesse como cidadão, é que o Corpo de Bombeiros não deixe ninguém construir um prédio que me mate. Não pode. Eu tenho que entrar e ter condições mínimas de não ser pego com arapuca. O Estado faz esse papel para mim. Meu vizinho não pode construir algo que me arrisque, ou arrisque meu patrimônio. Agora, se ele, com o patrimônio dele, quiser perder esse patrimônio dele, ele vai me chamar para eu tentar ajudar a não perder. Ele tem esse direito. Pense na polícia. Eu tenho meu carro, ok? Pode roubar meu carro. O carro é meu, podem roubar meu carro. A polícia pode falar para mim, vão roubar teu carro, então você tem que pôr alarme, você tem que pôr detetor. Não pode. Porque se ela fizer isso, ela passa a ter que tomar conta do meu carro. E o carro é meu. Se eu quiser largar o carro aberto no meio da rua, eu largo. Eu vou reclamar com o bispo. Eu vou chamar a polícia, eu tenho esse direito. Eu pago imposto. Eu pago imposto mesmo que eu não use. Então eu tenho o direito de chamar o socorro público, eu tenho o direito de chamar a polícia. Mas o órgão público não tem o direito de me dizer o que eu faço com o que é meu, desde que eu não exponha a vida de ninguém, desde que eu não exponha o patrimônio dos outros. E desde que isso não pegue a comunidade. Um exemplo razoável de se dar é o seguinte: pense numa subestação elétrica. Ok? Essa subestação elétrica, vamos para São Paulo com essa subestação, ela abastece o metrô. Eu tenho que obrigar a companhia do metropolitano a proteger essa subestação elétrica,
porque se ela queimar, ela impacta toda a comunidade no transporte, ela impacta a cidade, o metrô para a cidade. Então, aí o poder público pode obrigar a companhia do metrô a proteger aquele patrimônio. Essa subestação elétrica pertence à Volkswagen, que é na minha cidade. Se ela queimar, o problema é da Volkswagen. A Volkswagen é que vai ficar sem produzir. Então eu não tenho que ir lá falar para a Volkswagen, você tem que proteger essa subestação elétrica tua assim, assim, assado, e eu fiscalizar. Porque eu estarei sendo pago pelo poder público, pelo contribuinte, para cuidar daquilo que não é de interesse do contribuinte, é de interesse da Volkswagen e da seguradora. É essa a visão que esses códigos têm. Você pega a introdução do Código Britânico, ele diz exatamente isso. O projetista tem que ter claro que todas as regras aqui são para proteção à vida. E que uma proteção adequada para o patrimônio, ele tem que ver com o proprietário e com a seguradora. Aí a seguradora passa a trabalhar com o poder público, porque ela, na medida em que ela exige que o proprietário proteja o seu patrimônio, para ela não pagar, ela está trabalhando para a gente. Hoje, o que está acontecendo no Brasil com o poder público é o inverso. O poder público vai lá fazer exigências que são de interesse da seguradora. Porque quando queima, existem algumas afirmações enganosas. Eu vou falar uma afirmação enganosa aqui, que é uma verdade, que é uma mentira. Paradoxo. O pessoal fala assim, queimou, eu vi isso agora em março, de um pesquisador europeu. Ele falou, olha, queimou uma loja âncora num local, e essa loja âncora, depois que queimou, ela ceifou 130 postos de trabalho. Tá? É uma verdade? É uma verdade. É uma mentira? É uma mentira. Por quê? Eu estive presente no incêndio de perda material maior que aconteceu no Brasil, que foi o incêndio da Latresa da Volkswagen, em 1970. Quer dizer, eu sou o antigão do pedaço, verdadeiro, vocês estão vendo um verdadeiro dinossauro, tá? Não é todo dia que se vê um dinossauro. Quantas vagas de trabalho esse incêndio cortou? Nenhuma. Por quê? Veio dinheiro do exterior, das seguradoras, aquilo foi reconstruído, quer dizer, deu emprego para projetista, deu emprego para construção civil, refez o emprego das pessoas que ali estavam. Então, o que mantém ou corta os empregos é a economia. Se queimar e a economia estiver rodando, o emprego volta, dá mais emprego. E vem dinheiro de fora para dar esse emprego, ok? É a mesma coisa que o cara fala, olha, eu vou jogar um vento daqui para cá e vou molhar você. Você vai molhar se estiver chovendo. Então, quem faz a molhação é a economia. Quem corta ou faz o emprego existir é a atividade econômica. Quem corta emprego não é o incêndio. Esse pesquisador, eu fui falar com ele falou, olha, cortaram 140 postos de trabalho. Eu falei, fulano, 140 postos de trabalho no Brasil é 0,001% do que a gente tem de pessoas desempregadas, tá? Porque nós temos 14 milhões de desempregados. Ele falou, mas se todo mundo cuidasse, eu falei, Jesus, ele não quer pensar. É lógico que o desemprego não foi causado por incêndio. Às vezes todo mundo cuidasse, não pegasse fogo, estava todo mundo empregado. Não tem a ver. Então, essa é uma afirmação, vai se perder postos de trabalho. Mentira. Que faz ou não é a economia. Uma coisa que se fala muito também, eu vi um pesquisador da área falar, morre no Brasil 4 Wattskis por ano. Né? O número de mortes no Brasil, de acordo com a estatística não sei o que, seria alto, porque morrem 1000 pessoas por ano de incêndio. Esse número é baixo, gente. E o número totalizante não interessa. O número de mortos é numerador sobre denominador população. Morre no Brasil uma pessoa para cada 200 mil habitantes por ano. Na Europa morre um para cada 125 mil. Morre pouca gente aqui. Nós temos que fazer a salvaguarda da vida pelo potencial de perda. Não porque morre muito e a gente precisa... A gente nem sabe onde morre. A gente não sabe. Vocês têm aqui 2, 3% da população brasileira. Deve morrer por ano 50 pessoas. Tá? Onde morre? Quem morre? Por que morre? Não sabemos. Né? Então é tão pequeno que a gente não faz uma pesquisa fina. E é isso que interessa para o poder público. Evitar que eu morra, evitar que meu vizinho me ataque. Se ele vai perder o que é dele, nada com isso. Nós não temos nada com isso. Nós não temos que ficar pagando o funcionário público para ir lá cuidar
do patrimônio dele. Você imagina o cara entrar na minha casa e falar, escuta, ó, você vai ter que fazer isso para cuidar da tua casa, vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Eu vou olhar para ele e falar, maninho, dá o telefone da tua mãe para mim, né? Para manter a educação. Então é essa postura que esses códigos nos trazem. Se você ler a introdução da BS 999, é isso. Ele alerta que isso não é problema do poder público. E nós estamos trazendo a 9077 para servir de referência. Ela vai ser usada? Eu acho que sim, porque é muito lógica, né? Eu comento o seguinte, quando o Copérnico falou que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, quem está usando um modelo antigo reluta em mudar o modelo. É a história de Leonardo de Pisa, Leonardo Fibonacci. Quando ele traduziu para o latim os números de 0 a 9, ele falou, olha, para a gente fazer matemática usando de 0 a 9 é mais fácil que usar o algarismo romano. Os caras que usavam o algarismo romano falavam, não, eu faço assim, vou continuar assim. Ninguém aqui faz conta com o algarismo romano. Por quê? Porque sempre que a coisa é mais lógica e é mais simples, ela é adotada. Isso vai ser adotado, porque é um passo adiante, né? Você até ouviu que o Gil fez esse comentário, né? O Alexandre esteve lá, estamos ligados, Alexandre também? O Coronel Gil, quando a gente fez esse estudo, ele falou, uma das coisas que a gente perguntou, os corpos de bombeiros vão adotar, né, entre nós? Nós falamos, olha, não estamos aqui para saber se o corpo de bombeiro vai adotar ou não, nós temos que produzir, o que de melhor nós encontramos. Né? Ele falou, quem você acha que vai adotar? Foi a resposta que eu dei para esse meu colega. Ele falou, olha, quem está mais à frente na regulamentação é Santa Catarina. Eu acho que, não quer dizer que vocês vão ser os primeiros, mas na minha percepção, quem está mais tentando ajustar o passo e o taco é Santa Catarina e o Distrito Federal. São os dois estados que estão tentando acertar melhor essa lógica, entendeu? Mas é a lógica de fora. Quer dizer, município americano, Life Safety Code, International Fire Code, vida. Tá? Código italiano, vida. O Código italiano dá esse exemplo que eu falei, da subestação elétrica. E ele define na lei aquilo que também deve ser protegido. Então, o museu é nosso. Você não pode deixar um museu perecer. Então, aquele se obriga a proteger o patrimônio. Então, o patrimônio que é de interesse da comunidade, esse o poder público anda atrás. O que não é, a seguradora, aquele que o rapaz falou, o sprinkler protege a vida? Protege, ele mata o dragão. Mas eu preciso matar o dragão para proteger a vida? Não. Eu tenho que proteger a vida da maneira mais simples. A pessoa tem que usar aquilo que ela já sabe fazer para se proteger. O que aqui todos nós sabemos? Andar. Então a pessoa anda e sai. Ela é alertada, anda e sai. Ela não precisa sair com o extintor, dar um tiro no dragão, o hidrante dar um tiro na cabeça do dragão. Eu tenho um sistema automático para matar o dragão de qualquer jeito. Né? Não está errado. Se eu matar o dragão, eu não morro. Mas eu não preciso. É isso que o poder público. Okay? Pense. É estranho, gente. Isso que eu estou falando, vocês vão ficar assim, será que é isso? Quando eu li, eu fiquei assim, balançando, né? Vocês não podem estar olhando para a minha cara e falando, é isso aí, não pode. Tem que pensar, brigar comigo, brigar entre vocês e fazer o que bem entendem, né? Alguma outra pergunta? Tem ali. E você é a próxima, hein, Poliana? Vou te fazer umas perguntas também. Aguarda. Boa tarde, meu nome é Daniela, sou engenheira e professora também na universidade. Eu tenho uma dúvida mais na área técnica com relação ao atual 9077, sobre a questão da funcionalidade do sistema da escada enclausurada protegida, né, que é a nossa tipo 4 no caso. E pela NBR ela fala que o duto de captação de ar tem que ser preferencialmente a nível de térreo. No entendimento do conceito de ventilação de escadas, que tu já comentou que todas elas deveriam ter uma entrada de ar, que é a questão da iniciação, né, no combate a incêndio, ventilar o máximo possível a edificação, ao invés de ficar entrando com qualquer tipo de sistema, que muitas vezes vai até fazer um efeito contrário.
ela realmente precisa ser somente a nível de térreo? Por que a palavra preferencialmente? No que tu entende? Essa é uma primeira colocação. Se eu puder já fazer a segunda? Pode fazer. Primeiro é duto, né? Isso, duto de captação externa. Tá? A nossa norma ela também fala um pouco, né, relacionada à NBR, mas não deixa muito claro. Isso sempre gera uma certa dúvida. A questão é funcionalidade. Até tentei fazer alguns testes e simulações para tentar compreender isso num sistema computacional. Consegui fazer, mas não tenho certeza com aquilo que eu fiz, né? E a segunda questão é se tu, como profissional arquiteto, se tu concorda que a 9050 hoje você traz acessibilidade, eu acho que ela traz acessibilidade, tem que trazer uma norma para as pessoas que têm, não sei quantos por cento da população tem uma deficiência, mas eu acho que a arquitetura não pode ser engessada por 100% uma norma de mobilidade. Não sei se tu concorda comigo, pelo teu discurso, pela tua fala. E em alguns momentos, é aquilo que tu falou, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer, andar. Será que 100%, não digo 100%, mas quantos por cento dessa 90-50 ela está inserido na 90-77? E se vocês avaliaram essa condição de correlação com relações a tipo de edificações públicas e privadas, principalmente? Porque se eu tenho uma necessidade especial e eu estou dentro de uma área pública, eu tenho que ter condições. Isso não se discute. Mas e numa situação de área privativa, né, que a gente está relacionando investimentos, está relacionando pessoas que têm a vontade ou não de deixar isso mais claro no mercado, com possibilidades, até mesmo uma procura e uma concorrência de mercado entre empresários, vamos ser bem francos, né, que é o que move a economia. Tá? Então, seriam essas duas condições. Isso me preocupa de uma certa forma, porque o poder, né, se a gente for olhar para as vias públicas, ali na rua não tem acessibilidade, mas dentro do prédio tem que ter 100% de acessibilidade. Então, essa relação, com relação à segurança contra incêndio. Tá. Esses códigos do exterior, eles já dão um passo seguinte que a gente entendeu que não estava na hora, que eles permitem você calcular, tudo. Tá? Então, por exemplo, a velocidade de crescimento do fogo, eles te dão tempo para atingir uma certa energia. E você, em função de mobiliário, em função de material de acabamento, pode calcular. A gente ficou um passo atrás. A gente não chegou nesse ponto. Que é aquele, quer dizer, você vai fazer uma mudança de paradigma e já muda o paradigma do cálculo, a gente achou que ia pirar a cabeça. Então vamos começar com o duto, né? O duto, manual do NFPA, né? O duto você não tem garantia de funcionamento, porque ele depende da temperatura externa. Então, como é que você vai fazer uma norma brasileira com temperatura externa Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte? Esquece. Né? Primeiro, vai depender dessa temperatura, que varia uma barbaridade no Brasil inteiro. Segundo, a temperatura varia durante o dia. Né? A gente, terça-feira aqui em Florianópolis, chegou às 25 mais ou menos de dia, de noite bateu em 10, 8. Então, a tiragem vai depender dessa temperatura externa, e você não pode falar, eu vou colocar isso que vai funcionar, se ele depende de algo que você não controla. Então a norma propõe a eliminação de dutos. Não tem duto. A norma inglesa, ela tem um estudo para a situação da Inglaterra, de uma abertura de um duto BRE até acho que 21 metros de altura. Tá? Então, para a discussão, a gente colocou, não tem duto. Alguém quer colocar o duto? Quer colocar? Vamos ensaiar. Você ensaia e mostra até que ponto ele vai funcionar ou não. Se não tem ensaio e você tem todas essas restrições, não tem escada com duto. Ok? Mobilidade. Fora do Brasil, já se trabalha bastante com o uso do elevador em situação de incêndio.